Boa noite, igreja, que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Eu vou estar lendo um versículo que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A canção que vai ser cantada nessa noite fala a respeito desse versículo que lemos, que por onde o rio do Senhor passar, tudo vai ser transformado. Que nós possamos crer nessa palavra e crer que ela tem poder nas nossas vidas, que essa água que flui do trono de Deus, ela tem poder para curar, para restaurar, para transformar, para restituir tudo aquilo que nos foi perdido. Que você possa abrir o seu coração nessa noite e que o Espírito Santo ministre ao seu coração aquilo que o seu espírito está necessitando. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Olá, boa noite, graça e paz. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade de poder compartilhar dessa palavra abençoada, a palavra do Senhor, que vem gerar fé, que vem gerar esperança, que vem nos orientar. E hoje eu queria compartilhar com vocês com um tema: a importância da confissão em tempos de adversidade. A importância da confissão em tempos de adversidade. E eu tomo como base o texto de Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Deixa eu ler aqui com você, vou ler aqui na Bíblia Viva, ok? Diz assim: como a chuva e a neve cai do céu e não volta para lá sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar a semente ao lavrador e pão aos famintos, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Feche os seus olhos, eu quero orar com vocês e por vocês para que essa palavra venha encontrar em nosso coração o solo fértil, para que essa palavra, como a semente, possa produzir frutos que nós venhamos a colher. Pai querido, Deus maravilhoso, meu Deus, eu quero te agradecer por este momento que o Senhor nos concede, que apesar das adversidades, apesar, meu Deus, ó Pai, da situação de impossibilitar que estejamos reunidos para te adorar, meu Deus, o Senhor dá um meio da tecnologia para que continuemos a alcançar os corações das pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, seja ela nas suas casas, aonde quer que esteja. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha fortalecer, venha, meu Deus, ó Pai, direcionar, venha curar, venha sarar. Amigo Espírito Santo, nós precisamos que o Senhor alcance a cada lar, a cada casa, a cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, a palavra de Deus, ela é fantástica. Isaías, então, ele acaba fazendo uma analogia com a agricultura. E ele diz assim que como a chuva e a neve cai do céu e não volta, não se evapora sem antes cumprir com o seu propósito, assim é a palavra do Senhor em nossas vidas. E o tema já diz tudo, a importância de confessar em tempos de adversidade. A palavra confessar significa reconhecer, admitir, e no grego ela vai mais além, ela é homologeu, falar o que Deus fala. Em meio à adversidade, em meio ao desemprego, em meio à enfermidade, em meio a uma crise conjugal, em meio à desestabilidade do nosso país, o que devemos falar? Falar as notícias que já são ouvidas pela TV? Falar aquilo, o diário que toda noite vem com as mortes, né? Falando das mortes, falando de Covid, ou devemos falar o que Deus fala? O que Deus fala acerca da tua vida?
o que Deus fala acerca da família, o que Deus fala acerca de você. E é justamente isso que eu quero falar. E eu quero que vocês abram comigo, se assim você puder, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: portanto, Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande e sumo sacerdote, que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar nele. Em outra versão, da João Ferreira de Almeida, fala de nós retermos a confissão da nossa fé. Primeiro, temos que entender o papel do sumo sacerdote. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, aonde ele entrava ali para oferecer sacrifícios pelo povo. Ele entrava ali para representar o povo. E ali diante, no Santo do Santo, quando ele ali oferecia as suas ofertas e entrava no Santo do Santo para representar o povo. E depois, quando ele estava na presença de Deus, ele recebia da glória de Deus, ele recebia da direção de Deus, ele saía do Santo dos Santos agora para representar Deus diante dos homens. Ora, Jesus sendo Deus, ele veio a este mundo para representar Deus, de forma que nós olhássemos para ele e víamos a glória do unigênito, o único Filho gerado. Nós víamos o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus. Sendo Deus, ele pôde representar Deus com perfeição aqui, apesar de ter vindo como homem. Em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou, e ele manteve firme no propósito para qual Deus o enviou. E constantemente ele confessava: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a esperança, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus admitia, ele admitia que a vontade do Pai sobre a vida dele era soberana. Jesus, ele admitia que a palavra de Deus iria prevalecer enquanto ele estivesse aqui neste mundo caído, neste mundo ao qual ele foi humilhado, perseguido. Talvez seja a sua situação. E o Jesus, então, sendo Deus, pôde representar Deus. E aqui vindo como um homem, porque ele venceu todas as coisas como um homem. Ele voltou para o Pai para nos representar diante do Santo do Santo. Por isso João diz: filhinhos, eu escrevo isso para que não pequeis. Mas se porventura você pecar, você errar o alvo, porque o pecado é errar o alvo, lembre-se, você terá um advogado nos céus, junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Ninguém pode chegar ao Pai senão por Cristo. Esse é o papel do sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele está no Santo do Santo. Por isso, não deixe de admitir que a palavra dele é soberana e ela vai se cumprir na sua vida. Assim como a chuva e a neve, ela descem para regar a terra, para molhar a terra, para fazer com que a semente, que é a palavra, rompa e venha germinar e venha nascer, de forma que venhamos colher os frutos. Assim é a palavra do Senhor. Ela não voltará para ele vazia. A palavra de Deus, ela foi enviada com um propósito de fazer, de que essa semente, que é a palavra, venha brotar no seu coração. Ora, mas quando Isaías, ele faz essa analogia com a agricultura, o agricultor não sai simplesmente semeando por semear. Ele prepara a terra, ele aduba a terra, ele lança a semente, ele tira as pragas,
ele tem paciência até que a semente cresça, até que ela germine, até que aquele pé de fruta ou de qualquer outra coisa cresça e venha dar novas frutas. Isso requer paciência. O que acontece é que nós, seres humanos, nós somos muito impacientes. Até muitas vezes permitimos com que a semente seja semeada na terra do nosso coração. Mas nós queremos ouvimos essa palavra hoje e amanhã queremos já colher os frutos. Nós não temos a paciência, nós não queremos cultivar, nós não queremos ali arrancar as pragas que vêm para sufocar a semente. Muitas vezes nós não regamos. Queridos, nós precisamos, assim como uma lavoura, nós precisamos dar condições para que essa semente cresça. Receba a palavra de Deus como essa semente, mas cabe a mim e a você a regar essa semente, cabe a mim e a você tirar os espinhos, as ervas daninhas que vêm para sufocar. E talvez você possa estar se perguntando: pastor, como eu posso fazer isso? A primeira coisa, existem 3 tipos de confissão. A primeira delas que eu quero te dizer, para que você mantenha a sua confissão, para que você não duvide da palavra, não duvide das promessas. A primeira coisa é você confessar, admitir que Jesus é o Senhor da sua vida. Ora, o que é o Senhor? Ele é o meu dono, Ele tem poder de mando sobre mim. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, vamos lá. Romanos capítulo 10, eu estou usando o celular, porque a minha vista já não alcança as letras miúdas da minha Bíblia. Diz assim: pois se confessar, se admitir que com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo no fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque é de coração que um homem se torna reto com Deus, e com a sua boca é que se confessa a salvação. Ora, em outra versão diz que com o coração eu creio para a justiça, mas que com a boca eu confesso para a salvação. A palavra salvação significa restauração por completo. E algo precisa ser restaurado quando ele foi quebrado, quando ele foi danificado. Então eu creio na justiça. O que é isso? Eu creio que Deus me inocentou de todos os pecados. Eu estava lá no tribunal, eu estava na cadeira de réu, mas diante do Senhor Jesus, a minha sentença me levou à isenção de culpa. Eu sou justificado. Romanos 8:32 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você entende isso? Você entende? Eu fui julgado e fui absolvido. Eu sou livre. Não por aquilo que eu faço, mas porque alguém pagou a sentença. Alguém pagou o preço. Jesus Cristo. E eu creio nisso no meu espírito, no meu coração. Quando a Bíblia fala coração, aí está falando do espírito. E então eu sou justificado. Mas eu tenho que admitir com a minha boca para ser restaurado. Ou seja, para que essa salvação se materialize na minha vida. Queridos, e eu preciso ter paciência e confessando constantemente que Jesus é o meu Senhor. Só assim eu vou então crer na minha salvação, e um dia ela vai se materializar na minha vida, ela vai se materializar. Hoje ela é uma realidade dentro de mim, mas essa salvação só vai ser externada
quando eu subir ao alto e depois descer com o meu Senhor Jesus Cristo no milênio para reinar juntamente com Ele. Com o coração eu creio, e a crença me faz andar em novidade de vida. A crença me faz andar de forma diferente com que eu andava, a pensar de forma diferente. E quando eu penso de forma diferente, eu tenho atitudes diferentes. E quando eu tenho atitudes diferentes, eu começo a realizar coisas diferentes. Quem está entendendo? Então, com o coração eu creio. Eu tenho que constantemente falar, Ele é meu Senhor, porque se eu creio que Ele é meu Senhor, eu creio que Ele cuida de mim, eu creio que Ele me protege, eu creio que Ele dá valor por mim, eu creio que Ele me comprou por um alto preço, e Ele não vai deixar qualquer coisa tocar em mim, me roubar dEle. Por isso, constantemente eu confesso com minha boca, Jesus Cristo é o meu Senhor, para que essas verdades se tornem uma realidade dentro de mim. Essa é o primeiro tópico, a confissão do senhorio do Senhor Jesus, para que eu venha me apropriar dessas bênçãos. A segunda já é mais comum, a confissão de pecado. A confissão de pecado, tanto é que quando nós falamos em confessar, todo mundo só pensa em pecado. E tem gente que toda vez que vai orar, só fica na confissão de pecado e nunca acaba, é lógico, porque eu confesso que eu pequei ontem e já pequei de novo. E já estou pecando quando eu fico repetindo a minha confissão, porque eu não acredito que Deus me isentou. Então, tem gente que quando se ajoelha para orar, levanta pior do que quando começou, porque só fala do pecado, só fala dos problemas, só fala, não confessa a terceira parte, que daqui a pouco eu vou falar. A confissão de pecado é necessária, eu tenho que admitir, eu tenho que reconhecer que eu pequei. O que é pecado? É errar o alvo. Lá no Jardim do Éden existiam muitas árvores, entre elas duas, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. O desejo de Deus, o projeto de Deus é que Adão comesse do fruto da árvore da vida. Mas o abençoado, ele errou o alvo. Em vez de ir para a direita, foi para a esquerda. Estou falando aqui, talvez seja o contrário, né? E ele foi e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele errou o alvo e ele se distanciou da vontade de Deus. E de lá para cá, sempre continuamos errando o alvo. Errando o alvo. A pergunta que eu faço, quem de nós nunca errou o alvo? Como pai, como marido, como empregador, como empregado. Quem de nós nunca errou o alvo? Constantemente nós estamos a errar o alvo. Por isso que nós precisamos de Jesus, porque só nele, por ele, é que somos restaurados. Então eu tenho que admitir que eu erro o alvo. Eu tenho que admitir que constantemente eu tenho atitudes que não seria a mais assertiva a ter diante da vontade de Deus, né? Então eu tenho que admitir isso. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vamos ler lá, 1 João 1, 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, se admitirmos os nossos pecados, né? Nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda uma maldade. Então, constantemente, eu, diante da palavra de Deus, eu vejo que eu errei, que eu pequei, que eu errei o alvo, e eu admito, Senhor, eu tenho errado nisso, eu tenho errado naquilo. Porque, querido, se eu não admitir o meu erro, eu nunca vou ter uma mudança. Eu nunca vou me dispor a querer trilhar um caminho diferente. Se eu acho que eu sou o dono da verdade, que eu sou perfeito, que eu sou o Jeová Júnior, eu não vou querer mudar. É sempre os outros que erram, é sempre os outros que é culpado. Por que eu vou mudar? Se eu não vejo erro em mim, então por que não tem no que eu mudar? E então, queridos, isso é incoerente. Mas quando eu confesso o meu pecado, quando eu admito meus erros diante da santidade de Deus, não é diante do Michel que está me filmando aqui, não é diante de vocês, diante da santidade de Deus,
Quando eu admito os meus erros, Ele é fiel, Ele está comprometido com o Pai em perdoar os meus pecados. E aí o melhor, me limpar de toda a maldade que eu possa ter cometido, tanto contra as pessoas, como para com o Espírito Santo, tanto para com o Pai. Então, o segundo tópico é eu confessar os meus pecados. O primeiro, confessar a Jesus, admitir que Jesus é o nosso Senhor. Segundo, confessar o pecado. E o terceiro, confessar a palavra. O que Deus fala acerca da situação que eu estou vivendo. Lembre-se que assim como a chuva e a neve desce à terra e não sobe para o Senhor antes de ter cumprido o propósito para o qual ela foi enviada, assim é a palavra do Senhor. Não voltará para ele vazia. Não voltará para ele vazia. A palavra do Senhor veio para nos fortalecer, para gerar fé, para gerar esperança, para nos dar uma nova visão de vida. E ela não voltará para Deus vazia, sem antes cumprir esse propósito. Mas para isso, eu tenho que admitir que a palavra é a verdade, que a palavra é soberana, que a palavra não voltará para Deus sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Se Deus diz que eu sou, eu sou. Eu sou o seu filho, eu sou o herdeiro, eu sou justificado. Se Deus diz que eu tenho, eu tenho. Eu tenho um Pai, eu tenho um Filho, eu tenho um Espírito dentro de mim. Eu sou santuário de Deus. Se Deus diz que eu posso, eu posso. Eu posso viver as adversidades. Eu posso, de forma vitoriosa, sem me abater. Não que eu esteja ignorando, não é isso. Mas eu não olho para as adversidades. Eu tenho que olhar para aquilo que Deus diz. E eu confesso aquilo que Deus diz. Foi assim que Abraão, ele confessou. Ele ficou ali dando glória a Deus. Desde a promessa que ele teve, que ele daria, que Deus daria a ele uma descendência. Quando Abraão tem essa promessa, ele está com 75 anos. Se passaram-se 24 anos e essa promessa não tinha se cumprida. Mas Abraão não duvidou daquele que o prometeu. E ele dava glória e ele agia. Né? A atitude dele era namorar Sara. Ele não podia olhar com os olhos humanos. Eu vou falar isso em uma próxima oportunidade. Porque se ele olhasse com os olhos humanos, ele ia ver Sarai um maracujazinho de gaveta. Nem inspiração ele teria, não é verdade? Ele teve que olhar com os olhos de Deus. E ele falou, se Deus prometeu, ele vai cumprir. E ele imaginava e via Sara, a linda Sara, ao qual ele casou. E ele teve atitude em cima disso. E dentro do prazo determinado, veio Isaac, assim como Deus tinha prometido. Provérbios 18, versículo 21, diz assim, já estamos finalizando. Olha só, a língua tem poder para construir ou para destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Queridos, então, como você tem usado a sua língua? Qual a palavra que tem saído da sua boca? Palavra de morte ou palavra de vida? Palavra de bênção ou palavra de maldição? Lembre-se que a palavra do Senhor não volta para ele vazia, assim como a chuva e a neve, que é enviada para cumprir o seu propósito, assim é a palavra do Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você fala a palavra de maldição, se você pragueja contra a sua vida, você vai ter esse resultado. A confissão da palavra é o que vai regar essa palavra até ela germinar, nascer e você colher. Você vai colher
aquilo que você planta. Então, a minha vida, a sua vida, a nossa vida deve estar em harmonia com a confissão e a sua confissão com a palavra de Deus. Ou seja, eu confesso algo, mas a minha atitude tem que estar em harmonia com aquilo que eu confesso. E aquilo que eu confesso tem que estar em harmonia com a palavra. Não é eu confessar os meus desejos, as minhas vontades, se essas forem contrárias à palavra. Esqueça. E não é pensamento positivo, que você fala hoje e amanhã você quer colher. Não. A palavra de Deus eu tenho que regar. Oração, jejum e disciplina. Em nome do Senhor Jesus. Quando você confessa em fé, você vai receber o resultado, né? Talvez não imediatamente naquilo que é exteriormente, mas dentro de você isso já vai ser uma verdade. Amém? Então as nossas palavras estarão acima da circunstância. A circunstância pode te aprisionar ou a palavra pode te levar acima da circunstância. O que nós temos hoje é produto das palavras de ontem. É produto daquilo que nós falamos ontem. Se falamos coisas negativas, ora, nós vamos liberar a força do mal para operar contra nós. Se nós liberarmos a palavra de Deus, estaremos liberando o poder de Deus para a nossa vida. O homem, somente o homem, pode limitar a obra de Deus em sua própria vida, pelas palavras faladas da sua boca. Sua fé nunca estará acima da sua confissão. Pense nisso nesta noite. Essa é uma palavra que eu trouxe para você. E espero que você, em momentos de adversidades, você possa confessar a palavra. Confessar Jesus Cristo como Senhor, confessar os pecados, e isso vai se materializar na sua vida. Feche seus olhos. Eu quero orar mais uma vez por você. Obrigado por você ter nos assistido até aqui, e eu tenho certeza que essa palavra não voltará vazia. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra se torne uma realidade na vida de cada internauta que está nos assistindo, na vida de cada irmão, na vida de cada homem, de cada mulher, em tempo de adversidade, pessoas que têm perdido seus entes queridos, pessoas que estão desestabilizados emocionalmente, que nesses momentos, Pai, não é fácil. Somente confessando a Tua palavra vamos poder ter uma atitude diferente. Sabemos que as circunstâncias são reais, mas eu não quero crer na realidade. Eu quero crer na verdade. E que as pessoas que estão nos ouvindo possam, pelo Espírito Santo de Deus, ter os seus olhos abertos, ter o conforto que tanto elas precisam. E essa palavra possa gerar fé para que elas possam, Senhor, amanhã levantar diferente, uma atitude diferente, e possa colher resultados diferentes. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu fico por aqui. Um beijo no seu coração. Igreja Bíblica Restauração, uma igreja compromissada com a palavra e com você. Tchau, tchau. E até mais, em nome de Jesus.